Salve, salve galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem, Matheus aqui com mais um vídeo para vocês, hoje trazendo a minha análise desse capítulo que, olha, me deu uma satisfação tão grande de ler, de ver tudo ali, aquilo que a gente estava esperando e de fato realmente aconteceu. Eu não consigo nem colocar em palavras, eu imagino que vocês tenham sentido algo semelhante também. Então bora lá falar do capítulo 225, o Yokai mais forte. O capítulo começa exatamente de onde paramos há 2 semanas e, sem perder tempo, o Wakapa já usa o seu poder de água para submergir a Hanako com a clara intenção de afogá-la, enquanto o Barão Vermelho e o Jack Wisp estão se preparando para atacar. O Wakapa então ele enche todo aquele ambiente, todo o banheiro com água, mas cria uma espécie de bolsão de ar para não afogar também os seus companheiros. Só que isso também não surte efeito, porque a Hanako-san simplesmente manipula um vaso para dar descarga, mandando toda aquela água embora pelo ralo. E a Hanako-san parece realmente ser um yokai absurdamente forte. O fogo não fez nada contra ela, a água também não surtiu quase nenhum efeito. Então fica a pergunta, será que finalmente temos uma adversária à altura de Reiko Kashima pela disputa do posto de yokai mais forte? Afinal, o título do capítulo foi esse, então é o Tatsai falando que a Hanako é o yokai mais forte. E também o próprio Barão Vermelho disse que ela é bem perigosa. Depois que toda a água é drenada, vemos aquele corpo musculoso do Wakapa se transformar em um corpo raquítico, o que faz total sentido e já dá pra gente uma pista bem clara de como o poder dele funciona. O músculo do corpo humano é composto por algo entre 73% e 76% de água. Então, com isso em mente, o Wakapa ele provavelmente consegue controlar livremente a água que ele tem no seu próprio corpo, permitindo que ele se altere, altere a sua forma, transformando naquele estado líquido e também infle os seus músculos com água. E como a Hanako-san deu descarga, levando praticamente toda a reserva de água dele embora, o resultado foi esse corpo aí esquelético, tanto que ele chega a pedir para o Barão Vermelho fornecer água para ele. Então tá aí uma boa forma de derrotá-lo, se é que ele vai aparecer de novo. Provavelmente vai, eu não acredito que ele tenha sido derrotado de vez. A Hanako-san se mostra o counter perfeito para eles, pelo menos pro Wakapa e pro Jack, porque como eu já falei, nem água nem fogo fizeram nada contra ela. Isso me faz pensar se a vovó Turbo já tinha conhecimento dos Paladinos Negros e de quem eles eram, enviando justamente o yokai perfeito para enfrentá-los, ou se ela simplesmente pediu para que os yokais intervissem caso alguém da turma fosse atacado, e a Hanako acabou sendo enviada por ser a mais forte. Fica aí o questionamento no ar, coloca aí embaixo o que vocês acham. Logo após ter sua água drenada, a Hanako manda um bicudão no meio da fuça do Wakapa, e que delícia que foi ver isso aí, jogando para longe. E o Barão Vermelho tenta atacá-la em seguida, mas ela desvia com extrema facilidade e ainda arremessa um mictório bem na cara dele. O Jack Wisp tenta estalar seus dedos para gerar fogo, mas antes mesmo que ele conseguisse, a Hanako-san prende as mãos dele na tampa de uma privada e pela quantidade de sangue que saiu aqui, eu já pensei, pronto, arrancou as mãos desse otário. Infelizmente não foi isso que aconteceu, mas com toda certeza deve ter doído pra caramba, porque ele gritou ali de dor. Então foi aí mais um momento de satisfação ver esses otários passando por uma dor, porque afinal o que eles fizeram com as meninas no capítulo passado, eu achei ainda que foi pouco que eles sofreram nesse capítulo. Logo em seguida ela desce um socão na cabeça dele, quebrando parte da privada e nocauteando o Jack Wisp. Após se declarar a vencedora por ter derrotado todos, ela pergunta aos paladinos inconscientes quem será o próximo, e é nesse momento que ela percebe que está faltando um, já que o Barão Vermelho mais uma vez arregou, se transformou em fumaça e fugiu com o rabinho entre as pernas. Ao perceber isso, a Hanako fica chateada e chama ele de cocozudo. Ai caraca, como eu amo essa série, cara. Esse painel em específico eu achei muito interessante, porque parece que a Hanako consegue alterar a propriedade física do banheiro ao seu bel prazer, como se ela tivesse ali criado uma espécie de suporte saindo diretamente do chão. Tanto que quando eu bati o olho nessa imagem pela primeira vez, eu achei que ela tivesse até matado o Jack, porque dá a impressão ali de que a cabeça dele foi empalada naquele negócio que ela criou. Para completar a limpeza, ela joga o Jack e o Wakapa
dentro do mictório e dá descarga como se estivesse se livrando de 2 pedaços de bosta, mandando eles sabe-se lá Deus para onde. E eu gosto muito de como ela literalmente pisa em cima deles para usá-los como uma espécie de um banquinho ali para alcançar a descarga. Merecido, não há dúvidas, mas eu só achei, como eu falei, que o sofrimento deles acabou rápido demais. Eu achei que a Hanako tinha que bater mais neles, humilhar mais ele. Ironicamente, logo depois disso, a Hanako diz que toda essa situação a deixou com medo, enquanto vemos aquela carinha doce de menininha que nem parece o mesmo demônio que a gente viu no começo do capítulo. É então que a Abura e um outro yokai chamado Kamikuri aparecem chamando por ela. E lembram dele, galera? Eu já falei um pouquinho sobre esse cara em alguns vídeos aqui no canal, principalmente quando eu citei a história extra do volume 20, que é quando a Vovó Turbo vai até ele pedir ajuda para descobrir como trazer a Momo de volta ao tamanho normal. Por isso que eu falo, galera, sobre a importância de ler as histórias extras, né? Porque muitas vezes elas adicionam coisas na história principal. E se você ainda não viu essas histórias extras, eu vou deixar um link no card da playlist contendo todas as histórias extras já lançadas até o momento. Percebendo que a Hanako venceu, a Abura chama ela para brincar, mas ela recusa porque tem aula. A Abura então insiste perguntando que horas ela volta, mas o Kamikuri o manda parar, dizendo que não quer irritá-la, além de agradecer pela ajuda, é claro, e comentar que ela geralmente nem aparece. A Abura se despede da Hanako-san e, aproveitando o assunto, pergunta ao Kamikuri por que ele está ajudando, e então ele revela que não pôde negar um pedido que veio diretamente da Vovó Turbo, o que me faz pensar se a Vovó Turbo pediu ajuda para mais yokais ficarem de olho na gangue, já que a gente sabe que são vários membros e nem sempre eles estão todos juntos, então faz total sentido que ela tenha pedido mais reforços. O Kamikuri continua explicando que foi ele quem guiou os Paladinos Negros até onde a Hanako estava esperando, então no fim das contas aquele vaso gigante que apareceu era o poder dele e não da Hanako, e o que faz dele um suporte perfeito para ela, porque o poder do Kamikuri ele causa ali uma intensa sensação de constipação, forçando o inimigo a largar tudo que ele está fazendo e correr para o banheiro mais próximo, tornando o destino completamente previsível e permitindo que a Hanako espancasse e humilhasse aqueles 3 otários com tranquilidade. A lenda urbana do Kami Okuri, de onde vem o nome Kamikuri, fala sobre uma voz misteriosa que aparece em banheiros públicos pedindo papel higiênico, e depois que o papel acaba, ele puxa o cabelo de quem ajudou, tanto que dá pra ver ali um rolo de papel higiênico flutuando ao lado dele. Já o Abura parece ter sido inspirado na lenda urbana do Abura Sumashi, que descreve um yokai raro com a aparência de um humanoide atarracado, cabeça grande e disforme, parecida com uma batata ou uma pedra, vestindo uma capa de chuva de palha. Abura então coloca as garotas nas costas e eles vão embora, com o Kamikuri reclamando que Abura deveria elogiá-lo, já que, como eu disse, foi ele que guiou os paladinos até o banheiro, mas Abura simplesmente o ignora. Eu me pergunto para onde que eles vão levar as meninas. Será que eles vão levar lá pro resto da gangue ou eles vão levar em algum outro lugar e depois eles vão avisar a gangue ou a Vovó Turbo? Vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. A cena corta para fora do shopping, onde vemos o Barão Vermelho saindo de um bueiro, choramingando por não ter sido avisado de que um monstro como a Hanako-san iria aparecer. Ele se mostra confiante de que, após ter conseguido roubar com sucesso os poderes das meninas, receberá elogios, o que levanta a dúvida se ele está falando do Cônigo Saint-Germain ou talvez de outra pessoa. Ele continua dizendo que não pode deixar as coisas como estão, pois o nome do Barão Vermelho não pode ser manchado, e ao jurar matar o Gigi e o Mal-Olhado, acaba revelando qual será o seu próximo alvo. Então tudo indica que o próximo integrante da gangue a ser atacado será o Gigi. Agora só nos resta saber se quando isso acontecer, ele vai estar sozinho ou não. Já pensou se o Barão Vermelho ataca o Gigi bem no meio do encontro coletivo?
E aí galera, o que vocês acharam do capítulo? Como eu falei, eu gostei bastante, porque a gente viu finalmente aquilo que a gente estava esperando, né? Que é a Hanako descer num sacode nos Paladinos Negros, né? Mas convenhamos que foi rápido demais, né? Ela podia ter ali batido mais neles, especialmente o Barão Vermelho, mas ele fugiu, né? Como um covarde que ele é. Camaradagem entre os Paladinos Negros parece ser luxo, porque o Barão Vermelho simplesmente vazou e deixou os outros dois lá para se lascarem. Inclusive, vocês estão de parabéns, porque mais uma vez vocês acertaram, né? Vocês tinham dito nos vídeos anteriores que a Vovó Turbo poderia ser aquela que tinha enviado os yokais e que o Barão Vermelho iria fugir. E realmente as duas coisas aconteceram. Então já comenta aí embaixo quais são as suas teorias para o próximo capítulo. Será que a gente vai voltar o foco lá para a escola com Momo, Karun e companhia? Ou será que vamos passar agora para a Vovó Turbo e a Seiko? Afinal, né, tivemos ali a menção sobre ela, então talvez agora o foco volte lá para Seiko e para ela, e a Vovó Turbo explique então para Seiko que ela pediu ajuda dos yokais para protegerem a gangue. E a Hanako, hein, será que ela realmente é mais forte que a Reiko Kashima? E qual será o seu poder? De uma coisa a gente já tem certeza, que ela tem uma força física bem elevada, afinal é um bicudão que ela deu ali no Vakapa, jogou ele para longe, o soco que ela deu no Jack Wisp arrebentou ali a privada que ele tava, então um atributo a gente já tem dela, a força física bem elevada. Infelizmente galera, como vocês sabem, vamos ter que esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer, porque mais uma vez teremos um hiato. Dessa vez de uma semana, com o próximo capítulo sendo lançado no dia 23 de fevereiro. Se curtiu, deixa aquele likezão e compartilha para dar uma força para esse vídeo. Se inscreve no canal se for novo por aqui e quiser receber mais conteúdo de Dandadan. Muito obrigado por assistir, um salve especial para você que chegou até aqui e eu espero você no próximo vídeo. Valeu e falou!